Olá, tudo bem com você? Toca aqui. Mais uma vez, o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos juntinhos, ligadinhos com a sua palavra poderosa, e essa palavra que edifica, que nos instrui, que nos alimenta, que nos conforta, que nos consola, que nos edifica, que nos faz caminharmos cada dia mais, crendo e tendo fé, porque a própria palavra dele, a ouvirmos, nos produz essa fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? E é justamente sobre isso que estaremos falando hoje. E antes de mais nada, quero te agradecer, viu? Porque estás aí, porque tens se inscrito no canal, tens deixado o seu like, tem comentado, tem compartilhado. Olha, muito obrigada. Que Deus te abençoe e recompense a cada dia mais. Porque uma vez sabendo que você faz isso, vai impulsionar outros a fazerem, e esta palavra estará indo de encontro a muitos corações necessitados. Porque as palavras que saem da minha boca, elas não são minhas, mas elas são de Deus. Portanto, sempre faz aquilo que apraz a Ele e não a mim, não é mesmo? Ele te conhece melhor até que você mesmo. Então, continue aí se inscrevendo, aquele que não se inscreveu, deixando aí o seu like, comentando, curtindo. Se inscreva, vai aí. Obrigada, tá? E você que não se inscreveu, fique aí até aprender a gostar e se inscrever também, amém? E vamos agora para a palavra de Deus, e hoje estaremos aqui falando de algo muito importante, que é essa fé que é produzida em nós. E hoje a pergunta que lhe faço, além de te perguntar como vai você? Estás bem? Como vai você? Você não pode responder a mim, a não ser que você deixe aí escrito, e eu vou responder, e vou ler e vou responder com muito carinho, e vou corresponder, viu? Amém? E também te faço uma pergunta: por que temer? Não tens fé? E aí? A pergunta vem do Senhor. Posso ouvir um amém? Oi? Não posso, né? Mas Ele pode. Ligadinho aí, vamos para a palavra de Deus. E a palavra que o Senhor nos traz hoje, ela é uma palavra muito, muito conhecida. Ela se encontra nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas Deus nos tocou para que estivéssemos trazendo aqui em Mateus 8, versículos do 23 até o 27. Vamos lá para a palavra de Deus, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É Jesus. Ele está aí agora? Ele está aí, está aqui, aí, no seu coração? Importante, viu? Porque Ele é o único que tem o poder de repreender os ventos e acalmar a tempestade. Ele é aquele que Ele dá ordem ao mar para que o mar venha paralisar qualquer ação contrária, os ventos contrários. Deus, Ele é aquele que Ele pode, com uma simples ordem. Aqui a palavra de Deus não diz que ele ficou repreendendo e falando ali com aquela tempestade para ela parar, não. Ele apenas falou para os discípulos
homens de pouca fé. Ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? No meio daquele vento todo, ele repreende primeiro a quem? Aos seus discípulos, antes de repreender a tempestade. Entendes tu isto? Porque para ele repreender a nós ou a tempestade, mas ele quer repreender primeiramente a nós. Porque você parou para pensar nisso? Que antes ele repreende aqueles homens que estavam acostumados ali com ele, que sabiam da condição dele, de grandes sinais, prodígios e maravilhas, que tudo ele tinha nas palmas das mãos e ele tinha um domínio sobre as doenças, sobre os espíritos malignos, sobre qualquer palavra torpe, contrária, qualquer barreira, qualquer limite. Eles sabiam disso, mas mesmo assim, eles não criam o suficiente para saberem que quem estava no barco era Jesus. E quando nós vamos aqui para esta passagem, e aqui diz que Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, porque como sempre Jesus estava com uma grande multidão à sua volta, Jesus ele ordena que passassem para a banda da além. Jesus ordena os seus discípulos e muitas das vezes nós entendemos as ordens que Deus nos dá, não é mesmo? Nós estamos muito bem no lugar e de repente Jesus dá uma ordem e a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Mas se nós vamos até o local onde Jesus ordenou, é porque nós estamos debaixo de quê? Debaixo de uma obediência e debaixo de uma ordenação da maior autoridade que existe. Jesus. E nós vemos aqui que e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus, ele entra no barco, ele está no barco, ele dá ordem aos seus discípulos para entrarem, para passarem para outra banda, né, dali onde eles estavam. E diz que, e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E nós sabemos que andar com Jesus é andar a todo momento sendo provado para ser aprovado. E muitas das vezes, tempestade que vem nas nossas vidas, como aconteceu ali, é mais para uma experiência, para nos ensinarmos como estava ensinando os discípulos ali. Ou Jesus não sabia que tudo aquilo aconteceria e eles estavam num simples barquinho. Mas quem estava dentro do barco era superior aos céus, à terra e tudo que neles contém, porque ele criou todas essas coisas. E ele era o Verbo, ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Portanto, eles estavam ali com o próprio Deus. E por que temeram? Porque não tiveram fé suficiente. E quem respondeu que eles não tinham fé suficiente? Jesus. Entendeu o mistério? Nós precisamos estarmos ligados e alinhados com Deus para entendermos que em tudo existe um propósito de Deus. Eles não estavam dentro do barco por acaso, eles estavam com Jesus. E se você anda com Jesus, você anda com Jesus? Importante saber. Por quê? Porque o andar com Jesus faz uma diferença tremenda, porque agora você não anda mais pela sua própria vontade, mas você anda pela vontade de Jesus, onde diz para você, te ordena e você vai. E quando ele ordena que você vá, ele ordena a bênção e não a maldição. Aí está a diferença. Porque a bênção do Senhor, ela produz bem-estar, ela produz segurança, ela produz a certeza que tudo vai bem, ainda que esteja no meio de um mar tempestuoso.
Mas Jesus está junto? Jesus está lá ou estás só? A diferença de quem anda só não é porque quando olha para um lado e olha para o outro, não vê à sua volta um monte de pessoas. Porque tem muitas pessoas que andam com muitas pessoas e estão se sentindo sós. E aquelas que têm a Jesus, elas podem estar sós, que elas nunca vão se sentir só. Porque Jesus, ele preenche todos os espaços. Amém? E aqui, ao ler e ao estar meditando nesta passagem, Deus, ele traz para nós algo assim tão especial, porque Deus, ele traz assim: Jesus não está na situação, Jesus não está aí com você, você não tem certeza disso. Se você tem certeza disso, você tem que compreender que Jesus, ele é aquele que ele está aí para te dar o suporte que você precisa, porque a partir do momento que você tem a certeza que está com Jesus, você não precisa temer tantas dificuldades que você passe, porque temes tanto. E quando Jesus, ele diz: homem de pouca fé, olha só, por que temeis? Cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Eu não estou contigo? Você não diz que eu estou contigo, você não tem certeza disso? Por que temeis, homem de pouca fé, mulheres de pouca fé, mulher de pouca fé? Jesus, ele quer mostrar para ti, se você confia e está com ele, por que você teme? Qual é a tempestade que Jesus, uma vez estando dentro da situação, ele não vai acalmá-la? Me diga. Pense nisso. Dá licença. Você já percebeu que andar com Jesus é andar o tempo todo por vista? É por vista? Por vista espiritual, porque você não anda mais pela tua vista natural, você agora anda com a visão de Jesus que é colocada em você, porque a visão de Jesus colocada em você te produz fé, de você estar vendo a Ele e não o problema, entendeste? Posso ouvir um amém? É isso que Jesus faz conosco, é aquilo que ele estava fazendo ali com aqueles discípulos. E se Jesus não mostra essa situação, dentre as quais muitas e muitas situações que, em momentos embaraçosos, Jesus esteve com os discípulos para mostrar o que ele faz, qual é o poder dele, e que uma vez andando com ele, não estão mais sós, utilizando suas próprias forças, que é preciso usar a fé. A fé naquele que pode. Você não vai na frente do vento, da tempestade, de um mar alto, e você vai acreditar que as ondas estão adentrando para dentro do barco, aquele monte de águas quase cobrindo o barco. Você vai falar: ai meu Deus, eu preciso de um balde, eu preciso tirar essa água para dentro desse barco. Você vai se afundar junto. Então você tem que usar naquele momento aquilo que você recebeu de graça, é essa fé, esse escudo da fé de proteção contra o mal, contra os ataques malignos. E Jesus, ele andando com os seus discípulos, Jesus, ele mostra que agora não estás só, não estás mais só. Por quê? Não estás seguindo a Jesus ou não estás? É momento de reflexão, é momento de pararmos para pensar se verdadeiramente estamos seguindo a Jesus. Porque se estamos seguindo a Jesus, estamos no lugar onde Ele nos colocou. E uma vez que Ele nos colocou nesse lugar, nós temos a plena certeza que Ele está junto conosco. Ou não? A palavra de Deus, ela sempre traz uma reflexão para nós. E Jesus, ele sempre nos dá a certeza e a segurança que ele tudo fará para que nós possamos estarmos protegidos. Mas aqui ele também, quando ele diz homens
homens de pouca fé, por que temeis? Porque Ele mesmo dá a capacidade para aquele que anda com Ele repreender. É usar a fé no nome de Jesus, está repreendido. Tempestade, ó, se acalme. É Jesus que está aqui no barco, se acalme. Em nome de Jesus, pode parar. Em nome de Jesus, eu não tenho força. E eu não estou falando no meu nome, não estou falando no nome da Sueli. Eu estou falando no nome de Jesus. Mal, no nome de Jesus, seja repreendido. É isso que Jesus nos ensina. A fé, ela é feita de uma ação, porque você passa a enxergar aquilo que você não está vendo, que não existe. Mas a partir do momento que você coloca em prática, ela se torna real. Amém? Posso ouvir um amém? E é isso. Você está ali, está no meio da tempestade. Jesus está no meio da tempestade. Eu não estou sozinha aqui não, tempestade. Pode se retirar em nome de Jesus. É isso, Jesus estava dormindo. Jesus estava ali dentro do barco. Eu tenho certeza que para ver a reação desses homens. Porque Jesus quer que nós andemos por fé e não por vista. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da tempestade. Importa que Jesus esteja dentro. E ele continua perguntando: homem de pouca fé, por que temeis? É como se ele dissesse isso com as minhas palavras: eu não estou junto com você? Ou estás sós? Para e pensa. Ou você acha que pode sozinho acabar com uma tempestade? Você sozinho não pode, mas eu te dou o poder de repreendê-la no meu nome, no nome de Jesus. Aí está o segredo da vitória. Amém? Por quê? Porque nós precisamos saber que nós somos do Senhor. E é muito importante nós termos essa certeza. Entendes tu isto? Que nós precisamos ter a certeza, porque quando Jesus vem e Jesus chama discípulos, Jesus diz: vem. E ele diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É isso que Jesus vem fazer conosco. E se estamos seguindo após Jesus, nós não estamos mais sós. E uma vez não estando mais sós, não devemos temer aquilo que nos ameaça, de temporal, de tempestade, não importa que seja em terra seca, ou no meio do mar, ou no meio do fogo, no meio de uma tempestade, não importa. Se Jesus está junto, fique tranquilo. Ou você pensa que Jesus fica dormindo? Nós é que dormimos, muitas das vezes acordados, aí estamos dormindo, porque não estamos enxergando direito, mas Jesus não. Jesus não. Jesus, ele está sempre pronto a nos servir, a cuidar de nós, a repreender e expulsar o mal. Ele veio para fazer isso. Quando ele vem para morrer, para nos salvar, para nos libertar do mal. Jesus está ou não está? Não está, sempre pronto a nos libertar do mal. Ele pagou um preço muito alto, preço de cruz, preço de sangue. Ele suou gota de sangue quando ele se sentiu só e os discípulos ali dormiam, e ele fica triste porque naquele momento que ele mais precisava dos discípulos, os discípulos estavam dormindo. E era o momento antes da sua crucificação. E Jesus, ele goteja gotas de sangue, de tanto sofrimento que ele tem, porque ali ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Portanto, ele estava sentindo na pele as maiores dores que nenhum ser humano aqui sentiu e nem tem condições de sentir. Porque Jesus, o sofrimento de Jesus, não é quando começa os pregos serem pregados na cruz de madeiro, e nem aquela coroa de espinhos, e nem aquelas chibatadas.
Jesus já sofre nas mãos de homens e mulheres que não compreendem que ele veio para salvar, ele veio por amor. Jesus ali, ele já levava pancada, porque ele era santo. Ele se despiu de sua glória, mas ele continuava sendo santo aqui na terra. E os olhares indignos, os deboches, as brincadeiras. E Jesus, ele se entristecia, e isso para ele era um grande sofrimento. E quando Jesus vai, e antes de Jesus, quando Jesus está se preparando lá naquele monte, e que Jesus, ele goteja suor de sangue, e ele pede ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Porque quando Jesus está lá naquele barco, Jesus já está cuidando e mostrando que ele veio para cuidar, que ele veio para salvar, que ele veio para libertar aquele que se havia perdido. Jesus é aquele que ele vem sempre para estar próximo e não longe. Jesus é aquele que sempre veio para amar mais que todo mundo, porque ele nos amou primeiro que todo mundo, que qualquer pessoa pode ter nos amado. Ele nos amou primeiro, porque ele estava lá com Deus antes da fundação do mundo, e ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, você vai continuar não usando a tua fé se Jesus está com você, hein? Se Jesus está contigo, fique descansado, porque não tem ameaça de tempestade nenhuma que possa te fazer ficar imerso dentro de um barco no meio de uma tempestade, sem ter condições de nem respirar. Jesus, ele é a tua respiração. Jesus, ele é o teu sustento. Jesus, ele é o teu amparo. Jesus é aquele que está estendendo suas mãos o tempo todo para te ajudar. Sabe lá o que é isso? E quantas das vezes Jesus veio para te dar a mão e você tirou? Hein? Porque Jesus está sempre com as mãos estendidas para nós. Ele sempre está pronto a falar: vem, vinde a mim. Mateus 11, do 28 até o 30, ele vem falando sobre isso. A preocupação dele é com você, entendeu? Ele não se preocupou com ele mesmo, ele se despiu da sua glória. A preocupação dele não era com ele. Ele andava aqui sofrendo dificuldade, ele falava com o Pai, porque ele estava como homem. Ele não peca, mas ele sente dor, ele sofre. E mesmo assim, ele nunca reclamou, porque ele sabia que valeria a pena. Ele está indo para a cruz, para entregar a sua vida, por causa da minha vida, por causa da tua vida e de toda a humanidade, ao longo e longos tempos e muito tempo mesmo, de várias gerações até a sua vinda. Esse é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o único autor e o consumador da nossa fé. E a palavra dele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa saber que ele é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. É dessa forma. De outra fica difícil, porque nós mesmos às vezes dificultamos o agir de Deus nas nossas vidas, porque nós não damos entrada para que ele possa estar habitando nos nossos corações. É momento de reflexão, mas é momento de vitória, viu? Porque Deus tem bênçãos para a tua vida. Então, por que temeis? Não tens fé? Amém? Licença. Continue tendo fé. Jesus me traz hoje aqui
para fortalecer a tua fé. Para você saber que sem fé é impossível agradar a Ele, não tem como. Você não está tendo a fé suficiente, mas Ele está aí com você. Se Ele está aí com você, use a sua fé, porque Jesus não está dormindo. Se você ainda não tem verdadeiramente Jesus na sua vida, se você não está seguindo a Jesus, faça isso agora imediatamente. Ainda dá tempo de saber que Jesus entra automaticamente no meio do problema e Ele entra para resolver. Não é da maneira como você que quer resolver, é da maneira que Jesus resolve. Porque você não vê o que Jesus vê e Ele te livra na totalidade. Você não, você quer apenas escapar de um momento, de uma situação. Ele não. Ele quer te dar a vitória para a sua vida até a eternidade. Aí faz a diferença. Jesus, Ele é aquele que Ele diz: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele vai repreender o vento, o mar, as lutas, as dificuldades. Ele vai repreender o que tiver na tua vida te causando um mal tão grande que você se sente atormentado no meio de uma tempestade. Ele é aquele que Ele traz a bonança. Sabe lá o que é isso? Ele te coloca, num refrigério tão grande que você nem vai se lembrar da tempestade. Pare e pense aí, vai, toca aqui, já estamos terminando. E ele diz diz a palavra de Deus, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se você tem um Deus que Ele tem o poder de repreender os ventos e o mar, que dirá aquilo que estás passando? Estás entendendo? E Deus, Ele só me traz aqui para mostrar para você que andar com Ele é saber que Ele faz assim, que Ele está sempre na nossa frente, que Ele está sempre pronto para nos proteger e nos guardar, e que não precisa temer, mas confiar. O segredo é confiar. Tem até um louvor que diz: o segredo é confiar. Por que temer, homens de pouca fé, mulher de pouca fé? É o momento de atitude, é o momento de ação. O que, irmã, eu vou lutar com os meus braços? Não, você vai lutar com os braços do Senhor, através da sua fé. Você vai botar tudo que está te causando essa tempestade para correr em nome de Jesus. Vai repreendendo aí, porque ainda dá tempo, viu? Confias mais em Jesus. Amém? Jesus está no barco da tua situação? Então o momento é esse, olha, é momento de bonança, porque Jesus já está repreendendo. Tens fé suficiente para creres nisso? Então, use aí a tua fé, vai. Amém? Posso ouvir um amém? Deus te abençoe, um grande abraço, continue ligadinho aí, viu? Porque Deus tem mais bênçãos para você. Continue se inscrevendo no canal. A você que ainda não se inscreveu, continue comentando, curtindo, dando seu like. E és precioso, és preciosa para Deus, viu? Creia aí que Deus já está nessa situação embaraçosa e que Ele já está trabalhando. Crês tu nisto? Deus te abençoe, tá? Toca aqui. Posso ouvir um amém?